Olá, queridos companheiros, que bom estarmos aqui novamente, tentando trazer um pouco de conhecimento a mais para todos nós, tentando nos enriquecer com essa doutrina acolhedora, com essa maravilha que os bons espíritos deixaram para todos nós. Assim, dessa forma, vamos tentando nos pacificar para fazer nossa prece, dizendo: ó Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez sobre esse teto. Obrigado, Senhor, por essa falange de espíritos que trabalham em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos trabalhadores espirituais desta casa que nos sustentam e nos dirigem a cada dia. Obrigado, Senhor, por esta encarnação, por este planeta, pelos laços de afeto que aqui criamos. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de desfrutar dos Teus exemplos, do Teu Evangelho e desta doutrina. Assim, Senhor, pedimos licença a esses espíritos tão amorosos, pedimos licença a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia, pedimos licença a Ti, Senhor, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por iniciado as reflexões desta manhã, que serão trazidas por essa querida trabalhadora da casa e companheira Isabel Silveira. Que possamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações. Graças a Deus. Graças a Deus. Conosco, Isabel Silveira. É tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na nossa casa, fazendo essa tarefa que nos é tão cara ao coração, de sermos, de alguma forma, divulgadores dessa doutrina abençoada, que tanta alegria nos traz ao coração. E particularmente nessa tarde, nós temos o privilégio de falar sobre um tema que me é muito caro, porque nós estamos refletindo sobre a escala espírita. Esse tema consta da segunda parte do Livro dos Espíritos e vai nos dar a oportunidade de olharmos com esperança para esse futuro que nós vemos à nossa frente. E é tão bom porque ainda me coube falar sobre a parte dos bons espíritos e espíritos puros. Olha que delícia poder mergulhar nesse tema e aprender com esses que caminharam na nossa frente, que estão há muitas vezes até ao nosso lado ainda, nos testemunhando oportunidades e escolhas que vão ajudando a serenar o coração. Então, a gente vai começar a pensar o seguinte: quando olhamos ao nosso redor, nós vemos uma infinidade de pessoas com comportamento tão diferentes. Nós vemos aqueles que ainda promovem tanto mal, em que a gente não consegue nem ouvir as situações relatadas. A gente percebe aqueles que, de alguma forma, ainda são meio atrapalhadinhos, que já estão no esforço, mas de vez em quando tropeçam. A gente percebe aqueles em que a gente olha e se dá conta de que ali tem alguém que tem algo importante a nos ensinar, não importando em que situação de vida ele esteja, porque nós temos o hábito de trabalhar nas quentinhas, e quantos não são os moradores em situação de rua que nos dão verdadeira lição de confiança em Deus, de
aceitação das circunstâncias que estão vivendo e que a gente diz, nossa, eu não consigo ter metade da fé que eles estão. E aí a gente vai se dando conta de que é isso mesmo, nós estamos num processo evolutivo onde nós vamos aprendendo e vamos nos apropriando da possibilidade de nos reconhecermos como criatura de Deus e como criatura de Deus, filho de Deus, aprendendo a seguir as regras da casa do nosso Pai. A escala espírita nos coloca, né, 3 grandes grupos, né, observados por Kardec, e é tão bonito porque Kardec, na pergunta 100, ele vai trazer para nós algumas que ele chama características preliminares. Existe uma escala espírita? Sim, mas é uma escala diferente. Existe alguém que é superior, alguém que é inferior? Sim, mas de acordo com não aquilo que a gente entende no mundo, onde o superior é aquele que tem ou um cargo hierárquico, ou ele tem um conhecimento, ou tem o poder, ou tem o recurso financeiro, e por isso se entende como superior. No mundo espiritual e a escala dos espíritos, Kardec nos traz alguns pontos, né? É o grau de adiantamento dos espíritos. Grau de adiantamento, que adiantamento? Suas escolhas. O seu coração, onde é que está o coração desses espíritos? O que o estão direcionando e direcionaram as suas vidas? E é tão bonito que ele coloca o segundo ponto, está baseado nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda precisam se despojar. Está baseado, né? Ele nos coloca que a escala ela não tem absolutamente nada de absoluta. Entre os matizes de uma ponta e de outra, existe uma infinidade de posicionamentos que, ora, nós vamos nos perceber ainda dentro da classificação de espíritos imperfeitos, mas graças a Deus já conseguimos nos perceber, aí a gente vai ver ao longo dos nossos comentários, já fazendo parte desse grupo dos bons espíritos. E Kardec nos diz, olha, como não existe algo determinado, essa escala é como se fosse, por exemplo, as cores do arco-íris. Uma entra dentro da outra e a gente não pode dizer o que é totalmente azul, o que é totalmente amarelo. Ele faz também a comparação com as etapas de vida do ser humano. Ninguém sabe que dia que a gente fez 13 anos, quando é que eu assumi 13 anos, ou que momento eu entrei na adolescência, em que momento eu entrei na maturidade, que momento eu entrei na terceira idade, que momento eu vou entrar na quarta idade. Ela é um processo. E é isso que é importante que a gente possa refletir. Para que a gente possa assim, ter um fundamento básico, eu gosto sempre de trazer alguns pontos do que a doutrina espírita nos coloca para que nós possamos sedimentar o nosso raciocínio. O primeiro deles é que os espíritos nos falam que nós fomos, na pergunta 115, nós fomos construídos simples e ignorantes para atingir a felicidade. E essa semana eu li num artigo no jornal algo que me tocou profundamente, de um rapaz que é de São Paulo, e ele falando sobre a comunidade Os Falcões, esqueci qual é a ONG dele. E ele trazendo que ele era de uma comunidade extremamente carente, tinha a história dele como se fosse as histórias nossas que a gente conhece, né? Dificuldades para estudar, dificuldades financeiras, pai preso, mas uma mãe que olhava para ele e dizia: não olha para onde você veio, olha para onde você quer chegar. Então essa informação, né, de simples e ignorantes rumo à felicidade é para nos motivar
não importa o que a gente passou, vamos olhar para frente sabendo qual é o nosso norte, qual é a nossa chegada, que é a felicidade. E aí os espíritos também nos ajudam também numa pergunta que nos coloca que esse processo é o mesmo processo para a humanidade, que eles colocam na pergunta 540, que é do átomo ao arcanjo, que também começou por átomo. E aí a gente se apropria que não existe diferença na obra da criação. O átomo, a menor porção de matéria conhecida no tempo de Kardec, começou lá e vai chegar a ser arcanjo. E é tão bonito porque tem uma parte no livro No Mundo Maior que é uma conversa de Calderaro, que é o orientador de mentor, né, trazendo para André Luiz nesse livro, e ele traz algo que nos vem mostrar exatamente esse caminhar do átomo ao arcanjo, que também começou por átomo. E ele nos diz de uma forma tão linda que eu vou me permitir ler para vocês. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio, nos lembrando há quanto tempo nós já estamos nessa estrada. Não há favoritismo no templo universal do eterno, todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam por centenas de anos a suportar os golpes de inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símil guinchando organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres, assim também a individualidade. Somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. E olha que coisa linda como ele conclui isso. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. E aí, dentro desse processo do caminhar, é tão bonito porque, mais uma vez, os espíritos nos ajudam, nos relembrando que nós somos movidos pela irresistível necessidade de ser feliz, de sair da inferioridade e atingir a perfeição. E a gente vê que dentro de cada um de nós, a gente percebe que nós nos movimentamos o tempo todo buscando a felicidade. Muitas vezes, qual é a nossa dificuldade? É que nós procuramos a felicidade nos bens transitórios. Nós vamos procurar a felicidade ou nos recursos financeiros, ou em ter relações amorosas em que a gente não quer se desfazer, e por aí afora vai, gente, porque a gente, assim, tudo que nos movimenta, a gente está buscando a felicidade. Mesmo que eu esteja cometendo atitudes equivocadas, eu esteja num processo de vingança, no fundo, o que eu estou buscando é achar que eu vou ser mais feliz no momento em que eu ver o outro prejudicado, já que ele me prejudicou. Então, o que eu quero é me sentir mais feliz. Mas o Livro dos Espíritos também nos ajuda com uma pergunta que me é muito, muito cara ao coração, quando Kardec pergunta, né, para os espíritos, o que é a lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a única, a lei natural são as leis divinas, a lei natural são as leis de Deus.
e é a única para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí a gente já tem uma indicação do que os espíritos falam para a gente, do que seja essa felicidade permanente, porque ele está lá baseado nas leis, e gradativamente a gente vai descortinando essas leis. Para me ajudar a descortinar essas leis, eu gosto de olhar para a obra da criação como um todo, a gente perceber a beleza que é tudo que existe, porque tudo está num movimento, não um movimento qualquer, é um movimento solidário, é um movimento útil, é um movimento em que as coisas se ajustam como um quebra-cabeça perfeito para que a vida no planeta Terra seja do jeito que a gente conhece e do jeito que a gente precisa para que nós possamos nos construir. A gente vê que o nosso corpo é uma máquina perfeita, que muitas vezes se desarranja assim, em função ainda da qualidade vibratória dos nossos pensamentos. Mas a gente vai se dando conta, por exemplo, nesse processo mesmo de transformação do nosso próprio corpo. Se a gente imaginar o homem de 10 mil anos atrás e o nosso corpo hoje, como ele está muito mais sutilizado. A gente pode pensar, se é no físico, quando a gente vai pensar qual eram as preocupações do homem de 10 mil anos atrás e qual é a nossa preocupação hoje. A gente vê como nossos pensamentos hoje já são muito mais etéreos, muito mais procurando elevá-lo para o mais alto, percebendo a beleza da lei que nos envolve. E a gente vê, né, qual é o objetivo, como é que a gente vai fazendo isso. A gente lembra da reencarnação, né? Esse ponto doutrinário que nos coloca que, olha, nós reencarnamos o tempo todo para progredir. André Luiz, ele coloca uma coisa linda, porque ele diz que nós vamos para adquirir movimentos, faculdades e raciocínios. Olha que coisa bonita, experimentamos a vida e por ela somos experimentados por milhares de anos. Então a gente está nesse processo para progredir, para crescer, para vivenciarmos cada vez mais a possibilidade de assumir a parte que me cabe na obra da criação. Parte é essa, é nos colocarmos sempre em movimento em que a solidariedade, a fraternidade, em que eu não consiga ficar parada enquanto existe alguém no mundo sofrido. E aí a gente vai vendo, né, que essa de alguma forma começa a ser a característica dos bons espíritos. E a gente vai começar a pensar só para fazer aberto, para depois fazer grande, para depois a gente detalhar. Kardec vai nos colocando que existe dentro dessa categoria, ele ainda subdivide em 3 outros pontos, né? Não, 4 pontos: os benévolos, os de sabedoria, os de ciência, os de sabedoria e os espíritos superiores. E também cabe comentar a categoria dos espíritos puros. Essa a gente vai falar fechando só, porque estamos tão distantes de conseguir entender e perceber o que é isso, mas vamos nos debruçar um pouquinho sobre os bons espíritos, porque com eles a gente já tem familiaridade. É tão bonito porque Kardec também abre os caracteres gerais. E ele fala que os bons espíritos, eles têm, nas suas escolhas, eles o fazem com base na predominância do espírito sobre a matéria. A gente tem que lembrar sempre que nós somos espíritos encarnados, atravessando uma experiência humana, e não seres humanos atravessando experiências espirituais de vez em quando. Então, quando estamos encarnados, nós somos espíritos tendo a oportunidade abençoada de experimentar a vida para que a gente faça diferente. E aí a gente pensa assim, bom, mas o que é pensar
sobre predominância do espírito. E aí eu me lembrei, o Margo até quando ele colocou nos espíritos imperfeitos, ele até trouxe esse exemplo, né? Mas eu me lembrei do nosso querido Albert Schweitzer, e tem uma coleção que é da tia Brunilde, que nos fala, que foi feita, preparada para mobilizar os estudos com os jovens e as crianças mais adolescentes e os jovens, né? Em que ela tem uma série chamada Heróis da Humanidade. E o primeiro volume é dedicado a ele. Gente, é um livro fininho, mas é um livro primoroso, porque nos traz tanta reflexão de alguém que efetivamente testemunha o que significa o espírito, predominância do espírito sobre a matéria. Não vamos falar sobre a vida dele porque não é o momento, mas a gente vai pensar algumas coisas, né? Ele era alemão, ele era protestante, filho de pastor, de uma pessoa que tinha alguma influência na cidade, e o pai tinha um órgão que era um órgão de família, e aí ele aprendeu a tocar o órgão, ele era um exímio apurador, né, dos órgãos, e aí ele era chamado para fazer isso, e aí ele começa a ir para o colégio, e no trajeto para o colégio, observando a natureza, e ele vai construindo um sentimento de amor, e ele sabia, no fundo do coração dele, que ele tinha vindo para essa existência para ajudar aqueles que são assim, sofridos. E uma vez ele era um exímio tocador de bar, ele era convidado para fazer muitos concertos, ele estudou filosofia, e aí num determinado momento ele teve acesso a um convite pedindo missionários para atender no Gabão, na África, e trazendo da dificuldade que os missionários tinham para poder levar o seu trabalho adiante. E aí ele deu uma guinada na vida dele, foi estudar medicina durante 6 anos, ele se casou durante esse período com uma mulher, né, enfermeira, e num determinado momento partiram, em 1913, partiram em direção ao Gabão. E é tão interessante porque ele vai colocando algumas formas de pensar, porque perguntaram para ele, mas nossa, você vai abrir mão do seu conforto, da sua cultura, de tocar para nós e de se alimentar da música para viver na África? E ele só ria, não comentava, ele entendia que esse era o caminho dele. E ele dizia, né, que assim, 2 coisas que pautaram a vida dele: a reverência pela vida e esse entendimento de que a gente está para servir independentemente de religião, porque é interessante, porque essa missão não era uma missão católica, e ele teve que se fazer aceito porque ele era protestante. Então ele não podia divulgar o seu credo porque eles não aceitariam uma forma de pensar. Mas ele falava sobre Jesus usando os recursos que ele tinha da natureza. E foi muito interessante, porque quando a gente vai lendo, logo depois estourou a guerra. E a guerra era entre o Gabão era uma colônia francesa, e a Primeira Guerra Mundial, principalmente entre a França e a Alemanha, e aí ele começou a ficar preocupado, e aí começou a preparar os companheiros que talvez a coisa complicasse, e complicou mesmo, porque ele foi deportado, ele foi para a prisão, e os moradores, né, perguntavam para ele, os africanos perguntavam para ele, mas vem cá, você fala de paz, a gente achou que o homem branco era melhor do que nós, mas vocês ainda lutam e vocês se matam. E aí ele tinha, o chefe de uma tribo canibal falou para ele, mas vocês vão se matar
não para comer e se alimentar, mas matar por matar. E ele disse que ele ficou estarrecido, porque esse era efetivamente isso é o que a gente faz. Então ele voltou e voltou de volta, quando passou o tempo e que ele pôde retornar. Gente, isso é predominância da matéria, do espírito sobre a matéria. É a gente saber que a gente tem um caminho a seguir e a gente dá asas ao nosso coração. Aí a gente pode pensar assim, mas isso é uma pessoa muito especial. E aí eu tenho uma querida amiga, muito querida mesmo, que recente, agora, mês de janeiro, entrou no quarto e o seu filho estava morto em cima da cama. Já era um homem, né? Então a gente pode imaginar o tamanho da dor de uma mãe que se despede de um filho. E conversando com ela, ela diz, olha, eu nunca imaginei, arrancaram um pedaço de mim quando eu entrei naquele quarto. Eu nunca imaginei que eu poderia me reerguer. Mas ela se coloca, olha, a dor dói, mas graças a Deus a gente tem a doutrina espírita que nos entende, que o tempo dele acabou, que ele está bem, que ele está amparado, sustentado, que a gente tem os amigos que nos apoiam. E aí fui conversando com ela. Gente, isso é um testemunho de fé de uma pessoa que já entende que o nosso tempo aqui é finito, que o nosso tempo aqui tem uma razão de ser. E a gente pode perceber a possibilidade de já estarmos buscando a predominância do espírito sobre a matéria. Ela diz, não é que eu não fique, não é que eu não chore, não é que eu não tenha tristeza, não é que eu não sinta falta, mas eu consigo levar a minha vida, eu consigo, voltei para as minhas aulas, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, amparada e sustentada, com certeza, pelos bons amigos espirituais. Isso é bom da gente saber, porque não é o Albert Schweitzer, é uma companheira querida da casa que pode nos dar e trazer esse testemunho, é alguém que ombreia conosco. E a gente assumir que quando a dor dói, chega na nossa porta, a dor dói, é ótimo, mas a gente tem uma razão de ser, porque Deus é Pai. E se Deus é Pai, antes de, por exemplo, na situação dela, é claro, porque antes de ser filho dela, ele é filho, o filho é filho de Deus. E aí, o Pai quer sempre o melhor para nós. Uma outra característica que Kardec nos traz é o desejo do bem. E é outra coisa que a gente já consegue perceber que faz parte da nossa vida. Quem de nós não deseja o bem para o outro? Nós aqui nessa casa nos mobilizamos para convidar, vocês nos ajudam, vocês nos amparam, vocês, né, são alicerce para nós, para que a gente tenha a nossa obra na Rocinha. É impressionante, a gente fala, olha, não recebemos o recurso da creche, fazemos uma campanha imediatamente, os corações se mobilizam de pessoas que já desejam o bem. A gente tem um livro maravilhoso também, que me toca profundamente, chamado Os Caçadores de Bons Exemplos, que é um casal de Divinópolis, de Minas Gerais, que num determinado momento, cansados de ouvir notícias ruins, disseram, não, tem coisas positivas acontecendo e nós precisamos conhecer, divulgar, para que as pessoas percebam o quanto nós já nos movimentamos, o quanto nós já desejamos o bem. E é tão bonito algumas falas que eles nos trazem, de que rodaram o Brasil afora durante 5 anos e catalogaram 1.600 projetos naquele tempo, porque ficaram muitos que eles não tiveram a oportunidade de visitar, de pessoas que estavam fazendo bem, sendo uma sementinha para poder ajudar, aliviar.
E os projetos visitados iam da área de educação, cultura, esporte, todo mundo se movimentando para transformar. Tão bonita uma colocação dela, que ela nos fala, cadê o óculos? Em que, por exemplo, ela conversando com uma amiga que pergunta, que a amiga fala para ela, né, o que seria a palavra coragem, porque as pessoas olhavam para ela e muito por amor, que diziam que era uma loucura empreender tal viagem, não vai a tal lugar, você vai levar 5 dias para chegar lá, olha, tem que levar arma de fogo. E eles simplesmente iam confiando. E aí ela coloca, né, assim, uma amiga nos contou que a palavra coragem vem da fusão de outras duas, essa a gente já sabe, cor mais age, que é agir com o coração. E o significado, segundo ela, era exatamente este: não parar para pensar. Portanto, dizia ela, citando o filósofo hinduísta Osho, ser corajoso significa viver com o coração. E olha que coisa importante para a gente poder refletir. Só os fracos vivem com a cabeça. Receosos, eles criam em torno deles uma segurança baseada na lógica. Com medo, fecham todas as janelas e portas com conceitos, palavras, teorias e se escondem. O caminho do coração é o caminho da coragem. E viver na insegurança é viver no amor e confiar. É enfrentar o desconhecido. É deixar o passado para trás e deixar o futuro ser. Aí ela coloca assim: a pessoa que está viva, realmente viva, sempre enfrentará o novo. O coração está sempre pronto a enfrentar riscos. O coração é um jogador. A cabeça é um homem de negócios, ela sempre calcula, ela é astuta. O coração nunca calcula nada. Então, é tão, né, quando a gente se coloca aqui frente a esse tipo de raciocínio, o que nós queremos ser? Homens de negócios, onde a gente tenta controlar, a gente tenta fazer, medir, ou a gente vai deixar o coração agir, procurando aliviar, acolher. Gente, é qualquer dor. Às vezes é a dor do porteiro, às vezes é a dor de um morador de rua, às vezes é uma dor de um morador na Rocinha, às vezes é a dor de alguém da nossa família, que não importa qual é a dor, se é uma dor moral, se é uma dor física, porque muitas vezes a gente até, né, atravessa a rua porque eu estou vendo fulano e aí ela vai descerrar um rosário e eu não tenho tempo porque eu preciso fazer A, B ou C. E a gente cruza, atravessa a rua para não encontrar. E quando a gente ouve essas coisas, a gente meio que leva um choque, né? Para que, gente, vamos despertar aí, vamos assumir essa parte que nós já estamos conquistando. Kardec continua, né? Que tem inclusive uma gradação, porque ele coloca que os espíritos bondosos, os bons espíritos, eles compreendem Deus. Ele, fazendo a referência aos espíritos imperfeitos, eles colocam que os espíritos imperfeitos intuem Deus. E é tão bonito, né, quando a gente consegue pensar que compreende Deus. E aí a gente vê, por exemplo, Albert Schweitzer, quando ele nos coloca que ele tem reverência pela vida. Não importa qual é a vida, se é a da plantinha, se é de um animalzinho, se é do ser humano, é uma reverência, porque ali há uma manifestação do Criador. Eu também tive a possibilidade, estou cheia dos livros hoje, gente, porque foi um sucesso total e absoluto. Um livro maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler por esses dias, chamado Pequeno Laboratório de Deus. É um livro do professor, dele mesmo, né? Professor Hermínio Miranda, em que nos traz a história de alguém que tinha também essa mesma reverência pela vida, compreendendo as circunstâncias da vida dele, que ali ele tinha um papel a cumprir, papel trazido por Deus.
E ele vai colocando, né, porque ele nasceu nos Estados Unidos, escravo, 1864, e aí enfrentando todas as dificuldades. O pai morreu antes dele nascer, a mãe, depois, quando ele era pequenininho, foram sequestrados, ele se perdeu da mãe, e ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa para ajudar ao seu povo, a ajudar o seu entendimento, e é tão bonito, porque ele, na mesma linha, né, do nosso querido Albert Schweitzer, ele também, porque a vida dele, aí ele começou a olhar as sementes e descobrir o que ele poderia fazer, e ele dizia que não podia ter só uma cultura de algodão ali no sul dos Estados Unidos, porque o algodão era uma cultura que maltratava muito a terra estava ficando fraca, que teria que fazer culturas alternadas, mas a economia estava pautada no algodão, então ele desenvolve aos poucos toda a possibilidade de cultura da batata doce, do amendoim, e o livro começa quando já, sei lá, tantos anos depois, ele é chamado pelos homens da indústria do amendoim, que queria fortalecimento, porque ele tinha desenvolvido não sei quantas mil oportunidades para fazer com amendoim, desde óleo, doce, comida, manteiga e por aí afora vai, para que ele pudesse explicar. E é tão interessante porque, como nós, gente, nós catalogamos, a pessoa é branca, a pessoa é negra, a pessoa é católica, a pessoa é protestante, a pessoa é pobre, a pessoa é rica. E ele é chamado e ele vai, né? Ele tem que esperar do lado de fora, não aceitam que ele entre. Na hora que ele chegou para falar, disseram para ele, olha, você só tem 10 minutos para falar. E ele acabou falando mais de 2 horas seguidas e com muitos outros convites. Por quê? Ele olhava e ele entendia, por isso o livro se chama Laboratório de Deus. E ele, por exemplo, ele foi, junto com outro companheiro, fundou uma escola para os negros poderem estudar, para que isso, para que aquilo, desenvolvendo a possibilidade deles se colocarem. Num determinado momento, ele também foi chamado para falar num grupo, né, de religiosos, dar o testemunho dele, mas durante a conversa ele se colocou que ele jamais falaria contra os brancos, porque ele não entendia, ele não aceitava, que ele ajudava tanto ao branco quanto ao negro, porque ele estava para estar aonde ele precisasse. Gente, isso é um testemunho do que é a lei. Né? A gente vai vendo que a gente está começando a compreender isso. Porque na característica seguinte eles dizem assim, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. E nós que já começamos de alguma forma a ter a oportunidade de nós sairmos de dentro de nós mesmos e caminhar na direção do outro, seja na possibilidade de estarmos nas quentinhas, na rocinha, seja porque a gente já ouviu algum entendimento e eu faço isso sozinha, seja o que for, o retorno de felicidade que a gente tem é algo que a gente não consegue expressar, é algo que não dá para a gente dividir com o outro, porque e aí a gente vai descobrindo essa alegria de fazer o bem. Aí a gente vai se dando conta de que a gente já tem um pezinho em todos esses lugares, né? E aí, quando Kardec coloca para nós, porque ele subdivide, como a gente falou, e ele traz lá os espíritos benévolos. São aquelas pessoas que muitas vezes são simples, são pessoas que muitas vezes não têm um conhecimento, mas que nos trazem lições que a gente nem sabe de onde veio. Ele coloca a bondade neles, a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. É isso. Kardec coloca para nós os espíritos sábios, que se distinguem pela amplitude dos conhecimentos, mas só trabalham, usam da ciência, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade.
e jamais dominados por qualquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. E aí, gente, quando a gente pensa nisso, a gente lembra assim de nomes, né? Marie Curie, que descobriu, e é tão bonito porque ela descobriu dois elementos químicos, o polônio e o rádio. Ela era polonesa, o primeiro que ela descobriu dá o nome de polônio, porque ela ainda é um ser que está encarnado na Terra, tem as suas ligações afetivas. A gente vê, né, Alexander Fleming com o uso da penicilina, que se dedica, que fala, que busca a melhoria da qualidade. A gente vê esses médicos, né, em que a gente reverencia no tratamento, né, da Covid, médicos incansáveis em busca de uma vacina, em busca de aliviar, desenvolvendo, criando, pensando como é que a gente vai montar e construir um novo respirador que não precise de tanto, e por aí afora vai. A gente vê a mobilização dessas criaturas que estão na busca de aliviar a dor do outro através da ciência. Ele traz os espíritos de sabedoria, que unem os espíritos benévolos, mas os espíritos de ciência, e tem então a bondade no coração, altruísmo moral assim, fantástico, e ao mesmo tempo o conhecimento. E ele, para finalizar os superiores, ele coloca nos bons espíritos os superiores. E é tão bonito porque aí os superiores, eles estão para nos proteger, que estão para nos ajudar. A sua superioridade os torna aptos a darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Então nos mandam mensagens, nos estimulam, nos dão o exemplo de vida para que a gente possa olhar e seguir e perceber que, olha, dá para fazer. Tem um caminho. E Kardec fecha esse bloco com os espíritos puros. Quando ele fala para nós dos espíritos puros, ele diz, olha, característica geral, estão totalmente despojados da matéria, buscam, não reencarnam mais, desenvolveram todo o seu processo de aperfeiçoamento, estão não mais compreendendo Deus, mas estão em comunhão com Deus. E aí, gente, é de uma beleza, porque ele nos traz algo que é muito gratificante aos nossos corações, porque quando ele finaliza, ele diz assim, olha, assistir os homens, os espíritos puros, que a gente não sabe nem do que Kardec está falando, tá? Ele diz assim, assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem, ou a expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Gente, tem versões que é agradabilíssima, tá? Mas é sempre o adjetivo colocado na sua interpretação superlativa. E ele continua, são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. E aí a gente pode pensar que nós temos anjos protetores que nos apoiam, que nos ajudam, que estão subordinados a esses espíritos puros, em que para eles é uma atividade, é uma missão, gente, no superlativo. Gratíssimo o coração deles, porque eles se contentam com o pequeno progresso que a gente faz. Não são grandes passos, não tem necessidade de passos enormes, mas porque eles têm o entendimento que uma caminhada começa com o primeiro passo. Então, quando a gente se consegue dar um primeiro passo hoje, mesmo que eu demore a dar o segundo daqui a um ano, não importa. Eles ficam absolutamente felizes. Então, a mensagem dessa tarde é para que a gente se sinta já
não olhando para trás. Não importa de onde eu vim, não importa o que eu cometi, não importa as dores que eu atravessei, não importa como a vida me tratou até agora. Que a gente possa olhar para onde eu vou chegar, para qual é o meu destino, qual é a minha essência, e lembrar sempre que o meu destino, a minha essência é o amor. A minha chegada é a felicidade plena, essa felicidade que ninguém tira de nós. Que de alguma forma, né, esse estudo foi extremamente útil para mim e que que possa ter sido útil para vocês também. Uma boa tarde a todos. Que beleza de estudo. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui auferindo esses conhecimentos. Que bom estar aqui sentindo essa boa vibração. Que bom poder olharmos para o futuro dando passos mais firmes. Assim te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelos teus exemplos, te agradecemos por esse conhecimento, te agradecemos por esta casa, te agradecemos pela nossa vida, te agradecendo pelas oportunidades que temos diariamente de nos sentirmos melhor quando vamos em direção ao outro. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Desta forma, pedimos licença a esses espíritos tão queridos. Pedimos licença a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia, a Ti, Senhor, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos encerrar a reunião, os estudos desta tarde. Graças a Deus.